Hoje nós vamos falar da visita de Maria a Isabel e o nascimento de Jesus. Maria e Isabel eram primas. Isabel era casada com Zacarias. Era um casal idoso que tanto quisera um filho, mas não havia sido agraciado com esta bênção. E apesar disso, espíritos elevados que eram, continuaram fiéis ao Criador de todas as coisas. Mas, um dia, Zacarias, dentro do santuário do Templo de Jerusalém, ele recebeu a visita da entidade angélica Gabriel, que lhe anunciou que breve sua mulher Isabel iria ficar grávida e que o menino que nasceria devia chamar-se João. E assim se deu. 6 meses depois, a mesma entidade angélica apareceu em Nazaré, uma cidade da Galileia, para conversar com Maria, noiva do carpinteiro José. Disse-lhe Gabriel: Não temas, Maria, pois caíste em graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Sentar-se-á no trono de seu pai, Davi, reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Além de outras palavras, Gabriel também lhe anunciou que sua parenta, Maria, também por indicação divina, iria conceber um filho. Abrimos aqui um parêntese para ressaltar que nós espíritas respeitamos Maria, espírito de alta elevação moral, sem o que não teria sido a escolhida para dar nascimento ao espírito do gabarito de Jesus. Nós a reverenciamos como nossa mãe espiritual, que nos serve, nos ouve e envia seus auxiliares para nos ajudar. No entanto, gostaríamos que ficasse claro a nossa crença de que Jesus foi concebido e nasceu nas formas normais, de acordo com a natureza humana, pois o Criador não contraria suas próprias leis. E ainda é no próprio Evangelho que estão mencionados os nomes de seus filhos: Tiago, José, Simão, Judas, Miriam, Raquel. Muito bem. O fato curioso ocorre é que, sabendo que Isabel estava grávida, Maria a foi visitar. Este fato é muito importante para nós espíritas, porque pelas palavras de Isabel ao ver Maria, observamos que João, ainda no ventre de sua mãe, reconhece em Maria aquela que traria aquele que ele deveria apresentar ao mundo. No momento em que Maria chegou, foram estas as palavras de Isabel: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que fiz para merecer a visita da mãe de meu Senhor? Em seguida, como despertasse de um transe, Isabel explicou a Maria que assim que ela, Maria, a cumprimentara, a criança dentro dela havia saltado de alegria. Obviamente, naquele momento, Isabel estava sendo porta-voz, digamos, médium, do espírito que reencarnava por seu intermédio. Identificando a presença de Maria, ele abençoou com entusiasmo a jovem visitante, revelando-se honrado com a presença daquela que seria a mãe do mensageiro divino. Agora, vamos ao nascimento de Jesus. Roma, a grande senhora que dominava o mundo, desejava saber quantos potenciais pagadores de impostos sustentavam a riqueza e a boa vida de sua aristocracia. E os judeus deveriam ser recenseados em sua cidade de origem. Isto é o que nos conta o evangelista Lucas.
José, que morava com Maria em Nazaré, ele era natural de Belém e viu-se na contingência de fazer uma viagem de 5 dias até a sua cidade. A estalagem estava lotada e o casal acomodou-se num estábulo, provavelmente na periferia. A tradição fixou o local como uma gruta e inseriu um boi e um asno, não presentes no relato de Lucas. Lucas, abrimos um parêntese para dizer que foi o evangelista que conversou com Maria. Informa o evangelista, no capítulo 2, versículo 7, o seguinte: e teve um filho primogênito, e o enfaixou, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Envolver a criança em faixas era um costume hebreu, que tinha por objetivo não apenas aquecer a criança, mas também limitar seus movimentos. Acreditava-se que isso garantiria braços e pernas fortes e sem problemas. Nesse ínterim, pastores que cuidavam de seus rebanhos nas cercanias de Belém foram visitados por um anjo que lhes informou que o emissário divino, aguardado com tanta ansiedade pelo povo judeu, chegara finalmente, e que eles o encontrariam em uma manjedoura envolto em panos. Os nomes deles eram Melquior, Baltazar e Gaspar. Pouco depois, os pastores encontraram Jesus e lhe renderam homenagens. Assim, foi o nascimento de Jesus, comemorado em 25 de dezembro, data magna do cristianismo. Jesus foi tão importante para a história que a dividiu em 2 épocas, antes e depois dele. Essa mudança ocorreu no século VI, a partir dos cálculos efetuados por Dionísio, um monge e escritor cristão. Considerava-se o nascimento de Jesus como o marco do renascimento espiritual da humanidade. Mas as dúvidas que envolvem o natalício de Jesus não nos devem preocupar. Devemos centralizar a nossa atenção no objetivo da sua missão. Ele veio ensinar a construir o reino divino com base no alicerce fundamental, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus, como nenhum outro líder religioso o fez, e exemplificou a sua mensagem. Ensinava que os homens são todos irmãos e, por isso, não discriminava ninguém, nem recusava a convivência com a chamada gente de má vida, proclamando que os sãos são precisos de remédio, que os sãos não precisam de remédio. Ensinava que devemos fazer ao próximo o bem que gostaríamos que nos fosse feito, e passou o seu apostolado a atender aos necessitados de todos os matizes, curando enfermos do corpo e da alma. Ensinava que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e jamais guardou ressentimentos ou mágoas, culminado por perdoar os seus algozes na cruz. E após a sua morte, ao materializar-se para os seus discípulos, longe de admoestá-los por tê-lo abandonado no momento extremo, simplesmente os saudou com o carinho de sempre. A paz esteja convosco. E convocou-os a disseminar os seus princípios. Empenhado em demonstrar que o caminho para Deus requer o despojamento dos interesses humanos, das ambições, do comprometimento com o poder, preferiu nascer filho de um humilde carpinteiro no seio de um povo escravo. Assim, ele exemplificava que o valor de um homem não pode ser medido por sua origem, por sua profissão, pelo dinheiro, pela posição social, pelo poder que acumula, mas
pelo seu empenho em contribuir para a harmonia e o bem-estar da sociedade em que vive, seja ele o presidente da República ou o mais humilde trabalhador braçal. Então, sempre que nos reportamos ao nascimento de Jesus, não importa se as informações de Lucas são rigorosamente exatas, se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré, e se foi no ano 1 ou antes, se em dezembro ou outro mês, o que devemos realmente avaliar é se já iniciamos uma nova contagem de tempo em nossa vida. Se já podemos comemorar este ano Domini em nossos corações. Um estudioso do Evangelho, Ayrton José da Silva, da PUC de Campinas, afirma que, em hebraico, os nomes Melquior significavam Rei da Luz, Baltazar, Senhor dos Tesouros, e Gaspar, o Branco. Os objetos doados também tinham um significado especial na época. Melquior, que é descrito como um homem velho de longa barba branca, levava o ouro, o presente para um rei. O incenso ofertado por Gaspar, um jovem de pele avermelhada, representava a divindade do menino. E a mirra, ofertada por Baltazar, um homem negro de barba cerrada, era a dádiva costumeira para um profeta. E vocês sabem por que no Natal armamos um presépio e damos presentes? O teólogo Pedro Vasconcelos da PUC de São Paulo nos diz que ao longo dos anos a figura dos Reis Magos foi se firmando na tradição católica, conquistando maior destaque depois do ano de 1223, quando Francisco de Assis montou o primeiro presépio com o intuito de dar mais realidade à missa de Natal. Aos Reis Magos deve-se, inclusive, o costume de se dar presentes no Natal. De qualquer forma, os três magos, um branco, outro de pele avermelhada e o outro negro, simbolizam claramente que Jesus veio para salvar todos os povos, de todas as classes sociais, sem distinção. E quanto à estrela, que guiou os Reis Magos? Nenhuma explicação científica ratifica essa afirmativa. Kardec nos diz ser possível a aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela, ou seja, seria um espírito transformando seu corpo espiritual em um foco luminoso, a fim de indicar o caminho aos magos, que com certeza eram médiuns videntes. Nada de sobrenatural. E, se lembramos que a mensagem de Jesus é o serviço em favor do bem comum, procuremos sentir se Jesus já nasceu em nossos corações. Basta avaliarmos quanto de nosso tempo tiramos para servir ao nosso próximo. Meus irmãos, olhando à nossa volta, podemos ver que muito já se fez, mas ainda há muito por fazer. Que possamos, com a nossa fé, fazer parte daqueles que contribuem para a harmonia e o bem-estar da sociedade, e que possamos ser e viver como verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe.